Muitos passam uma vida, às vezes dentro de uma igreja, prisioneiro do pecado. Por quê? Porque ele ainda acha muito caro o preço do rompimento. Ele escuta, a palavra vem, ele é confrontado pela palavra, mas ele simplesmente sai com consciência tranquila. Bom, eu ouvi, mas vou seguir aqui, do meu jeito. O rompimento ele tem um custo. O não rompimento também tem um custo. Porque é o que a gente está vendo aqui. Para ir para um lugar novo, eu preciso romper com o velho. Lembra do Abraão? Para viver uma nova vida, eu preciso romper com o velho estilo de vida. Eu não vou remendar com um pano novo uma roupa que é velha. Eu não vou armazenar vinho novo na minha vida sendo um odre velho, um recipiente velho. É entender que a minha primeira e maior vitória é a minha vitória interna. Diga comigo, meus queridos, ruptura. Ruptura. Tem 3 qualidades, pessoal, fundamentais para uma pessoa que quer uma vida vitoriosa. A pessoa precisa ter humildade, a pessoa precisa ter transparência e a pessoa precisa também ser vulnerável, a vulnerabilidade. A humildade, a gente sabe muito bem que é a principal virtude, né? Para que Deus possa abençoar uma pessoa. Então, sem humildade, a gente não se submete, a gente não reconhece. Então, a humildade é fundamental. A transparência é algo fundamental também. Transparência uma pessoa transparente é uma pessoa livre. Uma pessoa que não precisa se esconder, não precisa querer convencer. Ela é. Ela fala, ela reconhece uma situação. E a vulnerabilidade é a gente simplesmente admitir e reconhecer que eu preciso de Deus. Uma pessoa que não é vulnerável, ela está sempre lá cheia dos seus escudos, das suas armaduras, tentando se proteger de alguma coisa, de um inimigo, é igual aquele livro, né, o Dom Quixote, que ele lutava contra inimigos que tinham só na mente dele, ele lutava contra moinhos de vento. Ele via o moinho como se fosse um dragão. E nunca houve nada, era uma ilustração na cabeça dele, era uma coisa que ele inventava. Então a vulnerabilidade nos ensina que nós precisamos do Senhor. E por eu precisar do Senhor, como a gente acabou de adorar aqui, é algo tão simples, o que nós temos a oferecer para o Senhor? O que Ele nos pede? Senão obediência, senão um coração. O que mais eu poderia oferecer a Deus? Nada. Então eu me torno vulnerável para o Senhor. Eu me torno, Senhor, eu preciso da sua ajuda. Eu quero te agradar. Isso é uma ruptura. A humildade é uma ruptura. A ser transparente é uma ruptura. Ser vulnerável é uma ruptura. Eu não preciso ficar... Muitas vezes a gente vê isso nos relacionamentos, né? A pessoa no relacionamento dela está sempre ali, prontinha para jogar uma pedra, prontinha para se defender, prontinha para atacar. Por quê? Porque ela às vezes vê o outro pela lente das crenças que ela tem. Talvez na infância dela foi maltratada, injustiçada, teve uma série de situações, mas aquilo, ela aprendeu de uma certa forma a sobreviver daquela forma. Mas com Jesus, a gente se torna uma pessoa leve. Com Jesus a gente se torna uma pessoa livre. E a gente não precisa mais ficar se defendendo, porque a gente já tem o Senhor que nos defende. Então eu não preciso ficar lá, falou isso, ninguém vai montar em mim, ninguém vai subir, ninguém vai fazer. Não, calma. Isso é o passado. Isso é o velho homem. Isso é o velho padrão que a gente precisa romper.
Olha o que diz aqui em Mateus 9. Além disso, ninguém, se alguém faz isso, o Senhor está falando, ninguém em sã consciência faz uma coisa dessa. Além disso, ninguém remendaria uma roupa velha usando pano novo. O pano rasgaria a roupa, deixando um buraco ainda maior. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. O couro se arrebentaria, deixando vazar o vinho, e os recipientes velhos se estragariam. O vinho novo é guardado em recipientes novos, para que ambos se conservem. Então veja, Jesus já fala como se algo assim, se alguém faz isso, é um insano, porque assim, ninguém em sã consciência vai pegar uma roupa que está velha, botar um paninho novo e dizer, bom, resolvi o problema. Não, porque a roupa velha tem outra textura, outra idade, outra resistência, e ela não vai suportar. A mesma coisa, ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro, porque você vai perder o recipiente, você vai perder o vinho, você vai perder os dois. Você vai perder o recipiente, você vai perder a alegria, o vinho que representa a alegria. Então, meus queridos, a pregação de Jesus foi arrependam-se. A primeira pregação de Jesus foi arrependimento. E João Batista era engraçado que parece que ele só tinha uma palavra. Ele só pregava sobre um assunto, um tema, que era sobre arrependimento. Então, veja a necessidade disso, a necessidade dessa renovação mental, dessa ruptura. Porque se não houver o entendimento da necessidade dessa mudança, desse rompimento com o velho padrão, é só desperdício de vinho, é só desperdício de vida, é só desperdício de tempo, é desperdício de graça. O Senhor nos derrama graça. A palavra diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. E eu vou lá e desperdiço de novo. Porque eu continuo querendo vinho novo, mas sendo ainda o recipiente velho. Então, eu quero que Deus derrame sobre mim. Senhor, me dá vinho novo. Senhor, me dá a bênção. Me abençoa, Senhor. Mas o recipiente é velho. Ele está rachado, ele está enrugado, ele está rasgando, ele está com fissuras. Aí a pessoa vai lá, bota um band-aid, bota uma silver tape ali. Não, vou dar um jeito aqui. Não vai. Ele vai arrebentar. Abraão precisou romper. Abraão é um grande exemplo de rompimento. Ele saiu daquilo que ele estava habituado, aquilo que ele já conhecia, os amigos dele, o trabalho dele, a religião dele. E a gente precisa, meus queridos, ao longo da nossa vida, tem momentos que a gente precisa parar e analisar. Vou parar e estudar a minha vida. Essa atitude que eu estou tendo ou deixando de ter, é uma ruptura que vem de Deus ou não? Deus está nisso? Deus está nisso ou não? Deus está nessa atitude ou não? Porque às vezes a gente pode ter rompimentos, mas na carne. E às vezes a gente pode ter travamentos que eram para ser um rompimento, mas a gente resolveu ficar parado. Então a gente precisa parar e analisar. O Senhor quer que eu faça isso? É dele? É isso? É da minha cabeça? É da carne? É das minhas emoções? Porque se eu rompo fora da visão de Deus, eu vou desperdiçar, eu vou derramar esse vinho que o Senhor tem para mim. Mas se eu romper naquilo que Deus tem para mim, aí eu vou desfrutar de todo o poder do Senhor, de tudo que Ele tem para mim. Paulo é um outro exemplo de rompimento. Tem gente que leva anos, para entender algumas coisas. Paulo, ele foi um exemplo de radicalismo. Ele teve a experiência com o Senhor, ele entendeu, entrou e acabou. Toda a força que ele tinha para perseguir os cristãos, agora ele usou para pregar a palavra. Então, analisa. Qual é o rompimento que o Senhor tem falado ao seu coração? Porque a palavra de Deus diz que Ele está sempre falando, hora de um jeito, hora de um outro jeito. Hora de um modo, outra hora de outro modo, mesmo que eu não esteja ouvindo, mas Ele está falando.
Às vezes eu estou ignorando. E esse rompimento, ele vai gerar perdas e vai gerar ganhos. Ele vai gerar bônus e ele vai gerar ônus. A gente já falou isso em outros momentos. Em tudo na nossa vida, nós teremos perdas e ganhos. Se a gente falar de Paulo, Paulo teve perdas e ganhos. Paulo, ele passa lá o currículo dele. Ele fala como que ele era respeitado, ele era um fariseu, ele era um homem de credibilidade, ele era rico, ele era um romano, judeu, fariseu, ou seja, ele estava lá naquele 1% da sociedade. Então ele teve perdas, mas o ganho dele foi infinitamente maior do que o que ele perdeu. Porque se a gente olhar para a vida dele, era uma vida boa, ele teve que abrir mão daquilo. É o que a bispa já falou em cultos, né? Não, porque eu abri mão de tudo. Mas abri mão do quê? De doença, de derrota, de miséria, de dívida, de droga, de imoralidade, né? Tem gente que às vezes fala, não, porque eu larguei tudo para buscar Jesus. É igual o Pedro. O Pedro tem uma passagem dessa. Abandonamos tudo para te servir. O que você tinha, Pedro? Você tinha seu barco, você tinha sua rede, mas você não tinha prosperidade. Você mesmo assumiu que você era um pecador, que você tinha uma vida bagunçada. Afasta-se de mim, Senhor, porque eu sou homem pecador. Então deixei o quê? Nada que a gente acha que tinha algum valor, quando a gente abre mão para Cristo, a gente vê, como ele disse, é esterco, é lixo. Tudo aquilo que eu achava que eu era o cara, eu vi que aquilo era lixo para a minha vida. Mas ele teve ganhos, ganho da fé, ganho de paz, o ganho de ser um instrumento do Senhor, de evangelizar milhares, milhões de pessoas. Zaqueu, outro exemplo. Zaqueu era um publicano, era rico. Então, quando ele teve perdas, quando ele aceitou Jesus e mudou, ele teve perdas também. Ele perdeu lá, para começar, metade dos bens dele, ele falou, eu vou dar para os pobres. E se alguém eu prejudiquei, eu vou pagar 4 vezes mais. Zaqueu, você me lesou naquele imposto lá, naquele IPTU, hein, que você me cobrou a mais. Quanto que eu te devo? 4 vezes mais, então. Mas e o ganho que ele teve? Ele pode, naquele primeiro momento, saber que todo mundo torceu o nariz para ele. Jesus foi lá na casa de um homem pecador. Então ele foi julgado. Mas o que importava era que ele tinha mudado. Ele sabia o novo Zaqueu que ele tinha se tornado. Então, Abraão, outro exemplo. Abraão teve perdas e ganhos, ele perdeu os familiares dele, ele abandonou o trabalho dele, abandonou o estilo de vida dele aos 75 anos. Mas ele ganhou uma reviravolta na vida dele. Ele ganhou uma família. Ele era casado com a Sara, mas ele não tinha família. Uma família completa. Ele teve o Isaac. Ele se tornou o pai da fé. Ele foi chamado de amigo de Deus. Então, aqui é a mesma coisa. Você fala, a pessoa mora nos Estados Unidos ou no Brasil. Quem mora no Brasil e olha para você, fala que você só tem ganhos. Não é verdade? Não sabe as lutas, as dificuldades, muitas vezes a solidão, muitas vezes as coisas difíceis, né? Ainda mais para quem está há menos tempo, está começando. Né? Tudo, tem que renovar tal coisa, é o DMV, é o visto, é o status, é isso. Você chega no Brasil, igual a gente estava conversando ontem, né? O cara chega lá, o haitiano no Brasil, o árabe no Brasil, o boliviano no Brasil, ele chega, ele abre a empresa dele, ele trabalha, ninguém fica perguntando se está com status, você fez isso, ele já tira o CPF lá do imigrante, o RG dele lá, já consegue ir fazendo as coisas dele. Aqui não, aqui nessa pressão, está acabando o tempo, a imigração não devolveu o documento, eu preciso apresentar para tal lugar, e a coisa não se conversa. Mas quem está fora, fala assim, só tem ganho. O cara olha lá, vê esses vídeos aí no Instagram, fala assim, não, o carro lá, o cara está andando numa caminhonete que, no Brasil, o que está cobrando aqui, por exemplo, $30 mil numa caminhonete, $20 mil, naquela caminhonete enorme lá. Parece que aquele preço que está pagando não paga nem pelo aço, né, do peso dela, né? Você vê que
É uma coisa engraçada. Aí ele olha lá, porque aqui é tudo caro, lá, né, no Brasil, né? Aqui é tudo caro, tá? Então, mas quando você está lá, você tem a questão da língua, você tem ali uma rede de apoio melhor, às vezes, depende, né? Familiares, coisas mais familiares, né, conhecidas para você. Então, em todos os lugares a gente vai ter perdas e ganhos. Aqui a gente tem muitos ganhos também, né? A gente se rompe, a gente cresce demais, a gente amadurece, a gente aprende a depender mais de Deus. Ou seja, sair do barco vai ter as nossas perdas, os nossos ganhos. Quem estava no barco lá com o Pedro ficou seguro. Mas o único que andou sobre as águas foi o Pedro. Ninguém sabia que se Pedro saísse do barco, ele ia andar sobre as águas. Para 99,99% de todas as pessoas iam pensar, bom, você sai do barco, você vai afogar, você vai afundar. Mas no caso dele, ele creu que ele ia sair e ele não ia afundar. Então, é uma análise que nós precisamos fazer em todos os aspectos da nossa vida. Estar aqui, nesse horário. Você acordou mais cedo, você se organizou. E quem não veio? Quem talvez quis ficar descansando? Então, tem perdas e ganhos. Você perdeu horas de sono. Talvez você teve um sábado aí mais agitado, você dormiu pouco. Então, você perdeu. E outro lá? Outro ganhou algumas horas a mais de sono, outro descansou um pouco mais, mas o que ele deixou de ganhar também? De estar na presença do Senhor, de consagrar a sua vida. Isso não é um culto. Isso é um estilo de vida. Estar na igreja não é, eu vou lá, vou para a igreja. Não. É onde muitas pessoas não entendem. Eu não estou aqui para a igreja. Deus não precisa de nada disso. Quem precisa sou eu. Quem precisa é você. Eu preciso. Eu preciso de Deus. Eu preciso entender, eu posso não entender, eu posso estar aqui só para cumprir, me falaram que eu tinha que fazer um culto. Pode ser uma forma de enxergar as coisas. Ou eu posso entender, que privilégio, que honra. Que honra estar aqui na presença do Senhor. Porque, como a gente falou agora na oração, o Senhor determinou a Páscoa, a passagem, não para que eles fizessem festa, mas para que eles se lembrassem do tempo da escravidão. O Senhor não falou, você vai temperar esse cordeiro aí, você vai temperar ele com sal, você vai jogar mel nele, você vai lembrar assim, nossa, é um cordeiro magnífico. Não, você vai temperar com ervas amargas. Para que você nunca esqueça da amargura da sua escravidão. Que a gente esquece fácil. O ser humano tem uma memória curta para a coisa que é certa. Às vezes a gente guarda uma ofensa por 30 anos. Mas se esquece de onde Deus nos tirou. Porque eu sei que se eu estou aqui hoje, é por um milagre. Mas você começa a achar, nossa, cansado, nossa, domingo, né, difícil, né, complicado, né, nossa, que difícil, complicado. De onde você saiu mesmo? Você era para ter problema mental, ser retardado, não ter família, talvez não ter o braço também. Imagina, você ia ser um Frankenstein. Problema mental, sem braço, problema de respiração, escoliose. Então, é assim, um negócio assim, muito esquisito. Tudo torto, encurvado, dependente dos outros. Então não podemos esquecer. Era para a minha vida ser muito amarga. Se eu tivesse consciência dessa amargura. Porque às vezes poderia ser uma questão neurológica de tal nível que eu simplesmente não teria consciência. Você sabe, né? As pessoas com problemas mentais, elas têm muito pouca consciência do que acontece. Então, se a gente não tem consciência, a gente esquece, eu não podia ter uma família, hoje eu tenho. Eu não podia ter isso, hoje eu tenho.
Ah, mas tem luta? Claro que tem. Até o último dia, o Caleb com 85 estava querendo subir montanha para matar gigante. Ora. Até o último dia a gente vai ter batalha. Mas a gente tem esperança no Senhor, a gente tem vitória no Senhor. Tá, luta. Eu vou fugir de luta? Por quê? Vai vir outra ali na esquina. Tem gente que foge de luta e vive em luta. Tem gente que vive fugindo de problema, ele vive problemático. Por quê? Porque a gente aprende com a palavra que a gente tem que enfrentar. A gente precisa romper. Romper. Eu deixar de falar algumas coisas para um filho, para um cônjuge, para um amigo, para mim, não vai fazer com que o problema desapareça. Ah, não, eu não quero falar nada, eu não quero ter problema, eu já estou tendo um problema. Deixa um filho sem correção, porque eu não quero contrariar ele, não quero chatear ele, não quero etc, etc, etc. Ele vai crescer um descontrolado. Deixa eu aqui, não quero confusão aqui com o cônjuge, não vou contrariar, estou vendo que está fazendo coisa errada, estou vendo que não é esse o caminho, eu não quero briga. Não vai ter briga mesmo, vai virar um silêncio naquela casa. Um aparece ali com eu quero divórcio. Por quê? Porque eu não fui lidando com aquilo. Não é você ser o da confusão, o da crítica, o pesado, toda fora de hora, vai conversar fora de hora, vai falar no tom errado. Não, aí a gente tem sabedoria para saber lidar. Vou falar na hora certa, no tom certo, com as palavras certas. Veja que o Neemias, para falar com o rei, não foi lá na hora que ele quis. Ele jejuou e orou e pediu direção para Deus. Um momento, uma oportunidade. A Esther, na hora quando ela teve aquela situação, aquela pressão, ela jejuou, ela orou e pediu visão, discernimento e o tom certo para falar com o rei. Porque rei, estão querendo matar. Matar quem? Ele não sabia nem que ela era judia. Então tinha que ter o tom certo, o jeito certo, na hora certa. Isso é ter sabedoria. Olha aqui, meus queridos, o que diz em Mateus 10. Quem me reconhecer em público aqui na terra, eu reconhecerei diante do meu Pai no céu. Mas quem me negar aqui na terra, eu também o negarei diante do meu Pai no céu. Não imaginem que vim trazer paz à terra. Presta atenção nisso, pessoal. Não vim trazer paz. Mas ele diz que é o príncipe da paz. Aí é diferente. Não vim trazer paz, mas a espada, o juízo. Vim para pôr o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra, seus inimigos. Onde estarão? Fala comigo, seus inimigos estarão em sua própria casa, talvez até no quarto ao lado, talvez até na cama. Quem ama seu pai e sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais que a mim, não é digno de mim. Quem se recusa a tomar sua cruz, quem quiser me seguir, tome a sua cruz diariamente e me siga. Mas eu quero seguir a Jesus, eu quero servir a Deus, mas sem tomar minha cruz, negando o Senhor, não querendo me lindrar com ninguém, caminho errado. Quem se recusa a tomar sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Quem se apegar à própria vida, a perderá. Mas quem abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Então, o que Jesus quer dizer aqui é que é justamente que a mensagem do Evangelho, ele exige, fala comigo, uma mudança de vida. E essa mudança, pessoal, é uma ruptura que vai gerar divisão. Muitas vezes dentro de casa, dentro dos familiares, diante dos conhecidos, aí, dos familiares que você tem, dos parentes. Porque a Bíblia estabelece um padrão, pessoal, a ser seguido. Você já deve ter vivido situações assim, que às vezes um parente, um cônjuge, alguma coisa assim, começou a criticar. A gente já ouviu várias e várias vezes histórias, por exemplo, que antes o filho ou a filha
tinha amizades erradas, aí estava lá aquela mãe orando por aquele filho, Senhor salva, tira daquelas amizades ruins, tal. Aí o menino, a menina, agora sai da escola e vai para a igreja. Adivinha o que acontece? Agora você não sai mais da igreja. Agora é só a igreja. O ser humano realmente, né? Dá para entender porque quando ele falou com Noé lá assim, não tem jeito, vamos limpar, vamos recomeçar? Vamos demolir isso daqui e levantar de novo? Aí ele viu, aí Deus falou, não é bom, eu nunca mais vou fazer isso, porque eu vejo que não funciona. Né? Agora as pessoas precisam tomar suas próprias decisões. Deus quis resolver ali, ó, o povo estava no pecado, não tinha conserto, não dava certo, então vou lá, faz aí a arca, Noé, e vai pregando, Noé, vamos ver se o povo se salva. Não quis salvar ninguém, era ele mais 6 ou 7 lá. Teve que zerar a humanidade. E voltou do mesmo jeito. Porque como Deus falou, a natureza do homem é sempre somente para o mal. Então, se não for Jesus, nós somos descontrolados, desequilibrados, autossabotadores. Então, o Senhor está falando que o problema, na maioria das vezes, vai começar dentro de casa. A gente já ouviu pessoas assim, talvez você já tenha ouvido esse tipo de expressão, da pessoa olhar para você e falar, eu gostava mais de você quando você não ia na igreja. Que às vezes a pessoa estava lá no pagode, na festa, no churrasquinho, tomando a cervejinha, e estava tudo bem. Quando começou a se limpar, quando começou a carregar uma cruz, a entender, ó, perdas e ganhos, que a gente acabou de falar, tudo vai ter perda e ganho. Esse daqui não está esse daqui não está sendo benefício nenhum para mim, benéfico de forma alguma para mim. Eu vou tirar isso da minha vida. Isso é perda, não é mais ganho. Antes eu achava que era ganho, hoje eu vejo que é perda. Essas amizades, esse estilo de vida. Aí a pessoa, nossa, agora você está diferente, graças a Deus. Nossa, mas agora você mudou, graças a Deus. Nossa, mas parece que fizeram lavagem cerebral na sua vida, ainda bem, podia ter feito antes. Então, às vezes o pessoal ia gostar mais de você, será mais legal, mais isso, mais aquilo, dentro de casa. Estar aqui é uma ruptura. As pessoas, pessoal, elas vão falar de um jeito ou de outro. Se você for um derrotado, elas vão falar que são derrotados. Se você vencer, quando você vencer, as suas vitórias, os seus testemunhos, as pessoas vão falar também. Para ela foi mais fácil, para ele foi mais fácil. Para ele é diferente, são escolhas. Ou seja, de qualquer modo vai haver críticas. Então o que a gente tem que fazer? Escolher as guerras que a gente vai guerrear. Que guerra que você quer? Falar, vão falar. Criticar, vão criticar. Se for um derrotado, não vai atender porque vai ficar com medo de ligar para pedir dinheiro. Se vence, quando vence, conta tá lá os testemunhos. Mas também, né? Também o quê? Também o quê? Então vai falar. A gente, pessoal, eu soube de pessoas que ficaram felizes porque outras pessoas não puderam viajar para Israel. A palavra diz que a gente tem que se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Mas tem gente que ela é tão autocentrada e amargurada, e diz que é crente, que ela se alegra em saber que o outro, por alguma razão, seja dinheiro, seja outra situação, responsabilidade, trabalho, sei lá o quê, não pôde ir. Olha a miséria do ser humano. Por que tem tanta afronta contra o cristianismo e contra os cristãos? Porque o evangelho é mudança. Olha Jesus, arrependei-vos. Olha João Batista, arrependam-se. O evangelho é mudança. Se fosse mais uma religião, para a gente, que não precisa fazer nada, é só para a gente se sentir bem, não tinha nenhum confronto, não teria nenhum tipo de crítica. Porque onde Cristo chega, chega a mudança. E o diabo não gosta de mudança. Pessoas escravas não gostam de mudança. Pessoas amarguradas não gostam de mudanças porque não querem romper. Querem passar a vida inteira, às vezes até dentro de uma igreja,
carregando suas misérias, suas mágoas, seus padrões diabólicos. E são escolhas. Mas o Senhor está falando que a gente tem que romper. Não dá para botar vinho novo em recipiente velho. Vai perder. Olha o que diz aqui em João 3. Essa palavra, a hora que eu estava estudando ela gritou para mim. João 3,19. A condenação se baseia nisso. A luz de Deus veio ao mundo, Cristo. Mas as pessoas amaram mais a escuridão. Não é isso, pessoal, que a gente tem visto? Como a gente fala direto aqui, um país cristão. É difícil você encontrar, às vezes, um ateu, às vezes tem um católico ou outro, mas a maioria é cristã evangélica. Mas olha só, a luz veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão do que a luz, porque seus atos eram maus. Eu quero dizer algo, mas o meu coração e as minhas atitudes são opostas. Olha esse versículo. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela. Olha só o porquê. Olha só, Jesus falou isso, pessoal. Fala comigo, por favor. Pois teme que seus pecados sejam expostos. Que quando a gente se aproxima do Senhor, a gente se vê. E quando a gente se vê, a gente tem que tomar uma decisão. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Vai que alguém descubra. Mas todo mundo sabe, todo mundo que precisa saber já sabe. Deus e o diabo já sabe. O mundo espiritual sabe. E você, nós sabemos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Então a gente se aproxima da luz, não porque a gente não tem nada escuro, nada errado em nós, mas porque a gente quer ver. A gente quer ver. Quando você vai procurar alguma coisa, você apaga a luz? Não, você acende a luz. Jesus falou disso, da mulher lá que procurou a moedinha dela lá que ela perdeu. Ela acendeu a luz e foi limpar a casa. Ela viu que quando ela acendeu a luz, ela tinha bastante sujeira na casa dela. Então, quando a gente acende a luz, a gente vê coisas que a gente não estava vendo. E a luz é Cristo. Quanto mais eu me aproximo de Cristo, mais eu vou descobrindo e revelando as minhas podridões, as minhas misérias. Então, o cristão ama a luz. Senhor, me ajuda a ver. Eu não quero mais viver um dia, uma semana, mais um ano perdido na escravidão, nas trevas, falando igual, pensando igual, tratando os outros igual, sendo um falso, sendo um religioso, sendo um hipócrita, apontando o dedo para todo mundo, mas a minha vida não sendo uma vida que glorifica o Senhor. Então, um cristão que não ama a luz, ele não é cristão, porque Cristo é a luz. Às vezes a afronta, às vezes a pressão, as situações assim de difíceis, às vezes vem de um filho, vem de um cônjuge. E a gente vai ceder para quem? Às vezes o marido fala algo, a esposa fala algo, o filho, alguém espera que a gente seja de um jeito, mas o que Deus espera que eu faça? O que Jesus está iluminando os meus olhos e me mostrando, peraí, isso daqui não faz sentido, eu estou tentando remediar uma situação, fazer de uma forma assim que eu fique bem com todo mundo, isso não dá. Eu tenho que ficar bem com Deus, e para ficar bem com Deus, às vezes eu vou ter problemas com um parente, com um familiar, com um cônjuge, mas eu tenho que resistir, eu tenho que carregar minha cruz. Paulo fala isso, Pedro fala isso. Eu vou agradar a quem? A homens ou a Deus? Mas vale agradar a Deus do que a homens. Se fosse para agradar a homens, não seria servo de Cristo. Então, qual decisão? Qual rompimento? Qual ruptura que realmente nós decidimos ter? Aqui em Provérbios 29 diz assim,
Quem sempre se recusa a aceitar a repreensão será destruído de repente, sem que possa se recuperar. Às vezes o Senhor está falando, está nos confrontando, vamos lá, eu te ajudo, eu te dou graça, vamos lá, vamos romper nisso. Porque a primeira ruptura, pessoal, e a mais importante, é a ruptura de si mesmo. Fala, a primeira ruptura e a mais importante acontece em mim. Acontece em mim. A primeira e mais importante acontece em mim. Porque quem se recusa a mudar, meus queridos, esse não vai chegar a lugar nenhum. Ele pode, é uma decisão. Deus nos deu isso, o livre-arbítrio. Eu tenho todo o direito de fazer o que eu quiser. Paulo falou, tudo é permitido, mas isso convém? Eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso. O mundo prega que a liberdade é de você fazer o que você quiser. Mas a palavra nos ensina que a liberdade é saber dizer sim ou não para cada coisa. É saber entender. Não é que eu posso fazer, claro que eu posso. Mas isso é bom para mim? Isso é bom para a minha vida espiritual? Isso é bom para a minha família? Mas eu nem tenho filho, mas eu estou abrindo uma porta ou fechando uma porta. Você tem padrões dos seus pais, que você viu, às vezes de casamento, de administração de dinheiro, de vícios, de mentira. Cada um aqui tem algo que veio dos pais aí. Se você não fecha essa porta, os seus descendentes vão ter que viver isso. Você vai ficar feliz, às vezes vendo os seus filhos lá naquele pé de guerra. Aí você lembra, puxa, meus pais foram assim, eu fui assim, meus filhos estão assim. Ou vivendo derrotados na vida financeira, na vida profissional, porque não foi uma pessoa pródiga, gastou mais, não era uma pessoa organizada, não era dizimista ofertante, fazia negócios ilícitos, não foi fechada, vai repetir lá na frente. Então, eu posso não fazer nada, posso. Mas se eu for fazer, eu tenho que saber, isso vai ter desafios, mas isso vai ter recompensas. Eu posso não fazer nada, eu não vou ter esse desafio, mas eu não vou ter recompensa também. Então a maior vitória começa justamente nisso. Quem sempre se recusa a aceitar a repreensão será destruído de repente. Então a maior vitória começa em vencer o nosso velho padrão. Os nossos medos, as nossas crenças. É a gente fazer essa busca, essa análise, e às vezes essa busca, essa análise não precisa nem ser tão profunda. Às vezes a gente já sabe. A gente não quis só lá e botar o dedo naquele problema. Mas ele não vai cicatrizar sozinho. Ele não vai mudar sozinho. E eu tenho que lutar com aquilo. Eu tenho que resistir com aquilo. Olha esse sujeito aqui, Atos 8:9. Um homem chamado Simão praticava feitiçaria ali havia anos. Ele deixava o povo de Samaria admirado e afirmava ser alguém importante. Todos, dos mais simples aos mais importantes, se referiam a ele como o grande poder de Deus. Ouviam-no com atenção, pois durante muito tempo ele os tinha deixado admirados com sua magia. Então ele era um mágico ali que o pessoal adorava ali. Nossa, ele é o grande poder. Mas era um charlatão. No entanto, olha só, quando Filipe lhes levou a mensagem sobre as boas novas do reino de Deus e sobre o nome de Jesus Cristo, eles creram e, como resultado, muitos homens e mulheres foram batizados. O próprio Simão creu e foi batizado, olha só. Começou a seguir Filipe por toda parte, admirando-se dos sinais, ele fazia sinais também, né? Ele enganava as pessoas com a sua magia. Agora ele estava vendo Filipe, admirando-se dos sinais e milagres que ele realizava. Quando os apóstolos em Jerusalém souberam que o povo de Samaria havia aceitado a mensagem de Deus, enviaram para lá
Pedro e João. Assim que os dois chegaram, oraram para que aqueles convertidos recebessem o Espírito Santo, pois apesar de terem sido batizados no nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Então Pedro e João impuseram as mãos sobre eles e receberam o Espírito Santo. Simão, olha só, Simão viu que as pessoas recebiam o Espírito quando os apóstolos impunham as mãos sobre elas. Então ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: deem-me este poder também, para que quando eu impuser as mãos sobre as pessoas, elas recebam o Espírito Santo. Pedro, porém, respondeu: que seu dinheiro seja destruído com você, por imaginar que o dom de Deus pode ser comprado. Alguma semelhança com os nossos dias, pessoal? As pessoas querendo comprar influência, comprar amizades, comprar apoio, comprar até a fé. É o que o Simão estava fazendo. Quanto que custa esse dom aí? Quanto que custa esse talento aí, esse negócio aí? Que seu dinheiro seja destruído com você, por imaginar que o dom de Deus pode ser comprado. Você não tem parte nem direito neste ministério, pois seu coração não é justo. Ele poderia ser um discípulo, mas o coração dele estava errado. Ele queria poder para dominar, não para abençoar as pessoas. Eu quero que elas recebam o Espírito Santo. Não, eu quero ter mais, que eu sou o grande poder de Deus. Tá? Agora eu vou ficar ainda mais poderoso, ainda mais famoso. Pois seu coração não é justo diante de Deus. Arrependa-se da sua maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe esses seus maus pensamentos, essas intenções malignas. Pois vejo que você está cheio de amarga inveja e é prisioneiro do pecado. Ele estava vendo Filipe fazer mais do que ele. Só que ele cobrava, Filipe era pelo Espírito Santo. Filipe era um homem da verdade, Simão era um homem da mentira. Ele estava cheio de amarga inveja. Eu quero isso também. Quanto custa? O que eu tenho que fazer? Simão exclamou: orem ao Senhor por mim, para que essas coisas terríveis não me aconteçam. Então, é só ele. Eu não quero me dar mal. Não é porque ele entendeu, nossa, que burrada, que burrice, né? Olha que coisa horrível que eu falei. Eu preciso realmente ver a minha vida, rever aqui meus valores. Não, ele não, olha vocês aí, olha para que não aconteça nada de ruim para mim. Então tem um monte de crente que é Simão. Infelizmente, pessoal, isso é muito triste. São aqueles que só querem saber da vantagem. É o dinheiro. O que eu ganho fazendo isso? O que eu perco fazendo isso? Eu quero ganhar. Quanto que eu posso ganhar nisso? A gente pode estar aqui, pessoal, mas o coração está lá fora. A gente pode estar aqui, a gente pode até ter uma sinceridade de amar Jesus como o meu Salvador, mas eu não o amo como meu Senhor. Porque aí eu preciso da obediência, aí eu preciso carregar minha cruz, aí eu preciso fazer coisas que doem. A gente pode estar aqui, pessoal, fisicamente, mas a mente pode estar lá longe. Pode ser que até agora... Talvez se perguntar, nem lembra do que a gente falou até agora. Talvez eu não ouvi nada até agora. Talvez a palavra não entrou até agora. Talvez a gente agora, 10 e pouco, não absorvi nada. Não sei. Em nome de Jesus que não. Como Judas. Judas passou 3 anos com Jesus e ele não pegou nada. Com Jesus. Não pegou nada. Simão pareceu que mudou. Ele batizou, né? Pareceu que ele se converteu, mas o coração dele não tinha sido mudado. Pedro falou: você ainda é um amargurado. Ele ainda era uma pessoa que se preocupava somente com ele continuava prisioneiro daquele pecado. Então muitos, para a gente trazer isso para a nossa vida, muitos passam uma vida, às vezes dentro de uma igreja, prisioneiro do pecado. Por quê? Porque ele ainda acha muito caro o preço do rompimento.
Ele escuta, a palavra vem, ele é confrontado pela palavra, mas ele simplesmente sai com consciência tranquila. Bom, eu ouvi, mas vou seguir aqui, do meu jeito. O rompimento ele tem um custo. O não rompimento também tem um custo. Veja que o Filipe, ele tocava o coração das pessoas, porque era o Espírito Santo falando através da vida dele. Ele operava sinais, milagres, curava pessoas, ele é um homem de Deus. E o Simão não. Toda a motivação do Simão aqui, eu quero esse poder também, é para ter mais controle sobre as pessoas. E Cristo vem para nos libertar. Nós estamos aqui para libertar. Mas como diz naquela frase, não dá para libertar um escravo se ele não tem consciência que ele era escravo. Eu não lembro quem que falou isso, foi acho que algum americano que falou sobre isso. Não sei se era um ex-escravo, não lembro agora. Ele falou, eu libertei milhares de escravos e poderia ter libertado outros milhares se eles reconhecessem que eram escravos. Então, se não houver consciência da mudança, às vezes a gente tem consciência. O Simão tinha consciência que a intenção, a motivação dele estava errada, mas ele não tinha consciência para mudar. Ele não tinha força, ele não queria botar força para mudar. Tanto que ele falou, não, ora vocês por mim. Eu não quero me dar mal. Ora para que essas coisas não aconteçam comigo, mas a preocupação dele não era de arrependimento, nada disso. Ele só não quer me dar mal. Não quero ficar doente, não quero morrer, não quero, sei lá. Né? Olha o que diz aqui em 2 Coríntios 5,17. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou, uma nova vida teve início. Uma nova vida teve início. Uma nova vida teve início. Romanos 12:2. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Ou seja, Deus quer que a gente aproveite a boa, agradável e perfeita vontade dele. Ou seja, Ele quer que a gente seja feliz, abençoado, vitorioso, uma família abençoada, com testemunhos poderosos, saudável, tudo isso. Mas só vai acontecer por meio de uma... Põe para mim, por favor. Por meio de uma mudança em meu modo de pensar. Então, um crente que nasceu de novo, ele é vitorioso. Ele toma as decisões necessárias, ele não está ali parando, pensando, eu gosto disso ou não gosto, eu estou afim disso ou não. Não, ele não faz planos de derrota, ele não faz planos de fuga, ele não fica lá esperando que o outro faça alguma coisa, ele simplesmente acredita e rompe. Ele passa pela pressão, ele passa pelos testes, ele faz o que tem que ser feito. Deus está mandando ele fazer uma coisa, ele vai lá e faz. A palavra está vindo, ele vai lá e obedece. Então Deus está mandando essa palavra, pessoal, para que a gente abandone essas dores, abandone esse velho estilo de vida, para que a gente rompa de verdade. Romper com este travamento mental, às vezes romper com um travamento emocional, romper com um travamento financeiro. Porque é o que a gente está vendo aqui. Para ir para um lugar novo, eu preciso romper com o velho, lembra do Abraão. Para ir para um lugar novo, para viver uma nova vida, eu preciso romper com o velho estilo de vida. Eu não vou remendar com um pano novo uma roupa que é velha. Eu não vou conseguir armazenar vinho novo na minha vida sendo um odre velho, um recipiente velho. É entender que a minha primeira e maior vitória é a minha vitória interna. É esse entendimento. Então chega de querer ser vinho novo, chega de esperar uma vida nova.
Chega de acreditar em mentiras, em fábulas, como diz na palavra. A pessoa acredita em fábulas, em historinhas. Acreditar em resultados novos, com uma vida velha, com um padrão velho, com uma mente velha. Não dá. Não tem gente que você já deve ter ouvido um monte falar isso. Não, porque Deus vai fazer na minha vida. Porque eu vou viver isso, eu vou... Peraí. Amém. Uma coisa a pessoa ser... ela falar, ela acreditando que é uma fé, mas ela tem uma fé do positivismo. Mas a gente precisa ter a fé da mudança. E tem gente que até fala assim, não, em nome de Jesus vai acontecer. Não, em nome de Jesus vai ser assim. Peraí. Ok, em nome de Jesus vai acontecer. Ok. Mas cadê a fé para dar condições para que essa mudança aconteça? Não, em nome de Jesus a minha vida vai mudar. Ok, agora para e pensa, como ela vai mudar? A mudança começa em mim. E Deus vai me dando condições. E às vezes Deus vai botar ali um problema, vai permitir uma pessoa difícil, vai permitir uma série de situações. Então quer dizer que se é bom, se é fácil, é de Deus. Então se é difícil, se é complicado, é do diabo? Não, não é assim. O fruto da árvore, lá do conhecimento do bem e do mal, parece ser bom, agradável e atraente. Mas é aquilo que foi a ruína deles. Então, a bispa já fez culto sobre isso. Bom e Deus não são a mesma coisa. Porque a gente fala com base na nossa visão do que é bom. E Deus tem uma visão diferente do que é bom para mim. Às vezes aquilo que a gente acha que é bom é a nossa ruína. Então um monte de gente aí começa um relacionamento aí extraconjugal e fala, não, porque agora eu sou feliz e Deus quer que eu seja feliz. Quebrando princípios? Não. Não vai ser assim. Não, Deus quer que eu seja feliz. Não, Deus quer que você cresça. A palavra nos ensina. A palavra, por exemplo, do casamento é isso, né? Se você quer crescer, você precisa... A grandeza do casamento... Daquela passagem muito engraçada, inclusive, né? Dos discípulos falaram, então, nossa, então, se as condições são essas, não adianta, não é bom casar. Aí eu falo assim, nem todos têm cabeça, nem todos têm maturidade para casar. Então, se você quer conhecer a grandeza do casamento, você vai ter que fazer sacrifícios. Amém, meus queridos? Fique em pé, por favor. Eu peço que você feche os seus olhos por um momento. E reflita sobre a mensagem que nós recebemos hoje, sobre a palavra que o Senhor está tocando e falando ao seu coração. Deus quer agir, pessoal. Se você identificou as áreas que precisam de rupturas, o que precisa romper? Com quem talvez precise romper? Onde precisa romper? São muitas análises que a gente precisa parar e fazer. O que o Senhor está falando ao seu coração? Qual o entendimento que o Senhor trouxe nessa manhã para você? Deus não vai fazer se eu não fizer a minha parte. Deus não vai fazer se eu não romper. É uma decisão interna. O que precisa romper? Talvez é algo interno mesmo? É uma crença? É o quê? Ou talvez esse rompimento é com alguma pessoa, algum tipo de situação que precisa botar ali talvez um limite, alguma coisa? Talvez seja um padrão de fé. Talvez uma fé que nunca me levou a lugar nenhum. Talvez uma fé morna, uma fé acomodada, uma fé apenas religiosa, que na verdade é uma fé incrédula, né? Talvez seja um rompimento de um padrão de lidar com os problemas. Talvez toda vez que eu tenho um problema, eu reajo da mesma forma, eu falo igual, não, eu vou parar, não quero mais, não, eu vou desistir. Peraí. Talvez é isso? É um padrão de lidar com as coisas? Talvez é um padrão de pensamento? Às vezes ainda tem uma dureza de cabeça. Talvez um padrão de fala, né? Às vezes a pessoa ainda é pesada demais, é crítica demais, é negativa demais. O que é?
O que é? Sem rompimentos, meus queridos. Não há nada novo. A palavra está falando, não dá para remendar roupa velha com pano novo. Não, a roupa tem que ser nova, o tecido tem que ser novo. Não dá para aceitar e acreditar que eu vou receber e viver. Não, Senhor, eu estou declarando todo dia, pensar grande é pensar como Deus. Peraí, quanto que eu estou pensando como Deus? O que eu falo, como eu lido com os outros, como eu lido com a minha vida, é pensar como Deus? Vamos nas perguntas certas. E vamos nas respostas também. Peraí, o que é pensar como Deus? Eu como marido com a minha esposa, ou como a esposa com o marido, eu estou agindo igual Jesus agiu? Nos meus desafios do dia a dia, eu estou pensando como Deus? Eu estou pensando com a fé, eu estou resistindo, eu estou pagando o preço, eu estou indo até o final, ou não? Não, porque eu vou viver um vinho novo. Não, 2026 é o melhor ano da minha vida. Amém, em nome de Jesus. Ok, maravilhoso. Assim é e assim será em nome de Jesus. Mas quanto tem sido a minha colaboração, a minha contribuição para que isso seja uma verdade? Se não, é o que nós falamos várias semanas, a bispa tem trazido. Senão eu vou continuar acreditando em mentiras. Deus espera uma decisão da nossa parte, pessoal. Ele quer fazer, Ele nos quer vivendo num alto nível, num lugar alto. Mas isso começa em você e em mim. Então abra o seu coração, abra para as mudanças, abra para o novo. Lembra daquela palavra, ao cheiro das águas. Aquela árvore que estava seca, ela vai brotar. Ao cheiro das águas, Deus vai fazer brotar uma muda nova. Então, ao cheiro, só se você perceber, já começa a acontecer as coisas. Por quê? Porque eu estou aberto àquilo, eu estou plantado como uma muda plantada do lado do rio. Ela não vai sentir a seca. E às vezes está tudo seco, às vezes tem áreas secas na sua vida. Às vezes tem aquela área que você tem vivido já há algum tempo com uma sequidão. Dá o seu passo certo, dá o seu passo de fé. E o Senhor vai plantar, o Senhor vai fazer brotar algo novo lá. Acredita nisso, pessoal. Qual é a necessidade? Qual é a situação? Vamos dar os nossos passos de fé. Essa área da sua vida que está seca será como uma muda plantada. Ela vai brotar e não vai ter problema nenhum. Acredita nisso. Fala com o Senhor, renova a sua fé, creia na palavra em nome de Jesus. Deus dá força, Deus nos dá força, Deus nos dá força. A nossa confiança vem do Senhor, a nossa força vem de Deus. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Então acredita nisso. Acredita nisso em nome de Jesus. Deus dá força para romper. O seu casamento não vai ser mais um casamento seco. A sua vida não vai ser mais uma vida seca. Você vai para um outro nível. Acredita nisso. Fala com Deus. Fale com Deus. Abra o seu coração. Creia nisso. Fale com o Senhor neste momento. Fale com o Senhor. Fale com o Senhor. Abra o seu coração. Em nome do Senhor Jesus. Creia na mudança. Creia na mudança, tome posse dessa força, tome posse dessa autoridade, creia que o Senhor está fazendo na nossa vida, creia que o Senhor está mudando a sua vida, creia no Senhor, creia na mudança, creia numa força que você não sabia que você tinha, creia em nome do Senhor Jesus. Lembra do Elias, pessoal, lembra do Elias que nós falamos esses dias, o Elias cheio de fé, de unção, fez descer fogo do céu e destruiu 450 profetas do diabo. Mas sem o Espírito Santo, sem a presença do Senhor, ele se tornou um covarde que estava pedindo até a morte. Então dentro de nós temos um poder extraordinário. Acredita nisso em nome de Jesus. Clame a Ele, clame ao Senhor, apresente a sua vida, apresente as suas razões, coloca nas mãos do Senhor.
Peça ajuda a Ele. Senhor, eu creio, Senhor, eu preciso do Senhor, eu quero, meu Pai, eu preciso dessa mudança, Senhor, eu preciso dessa cura, meu Pai, dessa cura emocional, dessa cura do meu corpo, dessa cura da minha família, Senhor, essa cura de um filho, Senhor, de um casamento, da minha vida financeira. Creia em nome de Jesus. Fale com o Senhor, apresente aquilo que você precisa. Creia no Senhor. Creia, Senhor, vai tocando, Senhor, vai tocando os corações, Senhor, vai abrindo as mentes, meu Pai, ajuda-nos em nome de Jesus. Creia nisso, creia que esse ano vai ser o melhor ano da sua vida, não porque você só está falando e declarando, não, Senhor, porque eu estou entendendo, meu Pai, entendi, e eu vou botar força nisso, eu vou dar os passos de fé nisso em nome de Jesus. Creia, levante-se hoje em nome de Jesus, levante-se hoje, você tem poder, acredita nisso, levante-se, lute em nome de Jesus. E o que é? O Senhor veio para trazer espada, Ele veio para trazer juízo, Ele veio para trazer mudança. Onde chega o cristão tem mudança. Onde Jesus chega tem que ter mudança de vida. Então creia, pague o preço certo, enfrente esse inimigo, enfrente essa situação e confronte essa situação, e você vai ter a vitória, porque quando a gente está alinhado ao Senhor, quando nós estamos alinhados, nós não temos como perder, nós não vamos perder. Deus não vai permitir isso. Nós só precisamos estar alinhados. Não pensa, mas nem diga isso, mas eu não consigo. Não, chega em nome de Jesus. Você pode no Senhor você pode. Mas é difícil demais. Sim, para mim é impossível, mas para Deus nada é impossível. Acredita nisso em nome de Jesus, você pode no Senhor, você pode em nome de Jesus, você pode. Tome posse dessa ruptura na sua vida. Essa área que estava seca vai voltar a brotar. Saia por aquelas portas, decidido a viver um novo tempo, pessoal. Toma uma decisão em nome de Jesus. Saia por aquelas portas, decidido a viver um novo tempo em nome de Jesus. Rompa com tudo aquilo que atrasava a sua vida até então, em nome do Senhor Jesus. Peça ajuda ao Senhor, peça graça do Senhor, peça força do Senhor, Meu Deus, eu preciso do Senhor, eu preciso de graça, eu preciso de força, eu preciso de sabedoria, Senhor. Eu preciso do Teu Espírito sobre mim, Senhor. Eu peço, me ajuda, Senhor, me ajuda. Eu preciso da Sua graça, Senhor. Me dá visão para lutar, me dá visão, sabedoria para resistir. Me ajuda, Senhor, me ajuda. Eu preciso do Senhor. Eu peço que você fale com o Senhor neste momento, que você peça, que você fale: Senhor, me ajuda, Deus querido. Peça ao Senhor, o Espírito Santo, desce sobre mim, me ajuda, Senhor, porque quando nós somos cheios do poder do Senhor, nós somos cheios de força, pessoal. Acenda a sua chama. As pessoas vão morrendo porque é como uma vela, ela vai perdendo força, é como aquela lenha que começa forte, alta, mas ela vai perdendo força, vai perdendo temperatura, ela vai perdendo energia e ela se apaga. Não deixa a chama se apagar. Levante-se em nome de Jesus. Às vezes faz tempo que você não tem uma experiência com o Senhor. Talvez você está com a sua chama apagada. Acenda a sua chama hoje. Em nome de Jesus. Desce sobre nós, Senhor. Nós precisamos do Senhor. Aleluia, Senhor. Desce sobre nós, Senhor. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio da graça, da força do Espírito Santo. Tome posse dessa autoridade, tome posse dessa força, tome posse. Fale com o Senhor: Senhor, venha sobre mim, me dá força, me ajuda, Senhor. Desce sobre o teu povo, Senhor. Venha sobre nós, Senhor. Aleluia, Senhor. Venha sobre nós. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do fogo do Espírito Santo.
seja cheio da autoridade do Espírito Santo. Creia na mudança, creia, abra o seu coração, abra o seu coração, fale com o Senhor. Aleluia, Senhor, aleluia, Senhor, aleluia. Desce sobre nós, meu Pai, nós precisamos do Senhor. Adore ao Senhor, adore ao Senhor, mais alto, adore ao Senhor, adore ao Senhor. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Diga que você o ama. Diga: eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor. Eu preciso do Senhor na minha vida. Glorifique o Senhor. Diga a Ele, diga aleluia, Senhor, aleluia, aleluia ao Senhor. Eu te amo, Senhor, aleluia, aleluia, Senhor, aleluia. Ajuda do Senhor, ajuda do Senhor, ajuda do Senhor. Sozinhos nós não conseguimos, meu Pai. Nós precisamos do Senhor, meu Deus querido. Ajuda-nos, nós precisamos do Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor, meu Pai. Santo, santo é o Senhor, meu Pai. Aleluia. Sobre nós, aleluia. Diga isso ao Senhor. Santo, santo é o Senhor. Santo, santo é o Senhor. Aleluia, Senhor, eu te amo. Eu te amo, Senhor. Nada vale a pena, Senhor, sem o Senhor. Aleluia, Senhor, eu te amo, Jesus. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, eu preciso tanto de ti, Deus. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Aproxime-se do Senhor. Toma uma decisão hoje. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor. Mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor. Eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Nada vale a pena sem longe do Senhor. Não vale a pena existir. Aleluia, Senhor Jesus. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, ajuda-nos, Senhor. Nós precisamos do Senhor.
Pai, eu creio, Senhor, eu creio. Eu creio sem entendimentos, eu creio, meu Pai. Eu creio, Senhor. Aleluia, Senhor, aleluia, Senhor. A Ele a glória. A Ele a glória. Adore o Senhor. A Ele Adore o Senhor. Adore o Senhor, adore o Senhor, adore o Senhor, adore o Senhor, aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor, aleluia, aleluia, Senhor, aleluia, aleluia, Senhor. Ao Senhor toda a honra e toda a glória, Senhor. Aleluia, Senhor. A Ele a glória. A Ele a glória. Pra todos sempre. Amém, Senhor, aleluia, Senhor, aleluia, aleluia, Senhor. Toca, Senhor, em cada um aqui, Senhor. Toca em cada coração, Senhor. Toca, Senhor, com teu poder, com teu fogo, Senhor, sobre a vida de cada um de nós, Senhor. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor, Pai. Aleluia, Senhor Pra Jesus. sempre, amém. Aleluia, Senhor Jesus. A honra, Senhor Jesus. a glória, a força e o poder ao Rei Jesus Aleluia. e o Aleluia, Senhor louvor Jesus. ao Rei Jesus. Diga isso. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A ti toda a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Nós precisamos do Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado.